Olá, bem-vindo a mais um Você Já Viu Esse? É sempre legal quando a gente consegue construir o Parque dos Sonhos, não é? Então eu venho aqui sempre trazer algumas dicas para vocês de como fazer o Parque dos Sonhos e como construir o melhor parque possível. E muitas vezes muito implica sobre a gente conseguir controlar um brinquedo. Na edição anterior do o Roller Coaster 1, algumas atrações vinham com alguns certos problemas. Isso implicava onde elas não funcionavam direito ou elas tinham alguns bugs. Eu não sei te dizer ao certo se isso estava implícito no jogo de forma obrigatória, né, ou de forma imperceptível, ou se era voluntariamente, né, que isso estava acontecendo. Mas eu vou te mostrar aqui sobre algumas atrações como a gente pode corrigir isso, né? Então uma das coisas que a gente mais vê no roller coaster principalmente é a atração Demo Drop, né, que é o principal brinquedo de água ao meu ponto de vista, é o que eu mais gosto de utilizar. Eu vou aqui pegar para vocês, coloquei aqui o Demon Drop num lugarzinho de um parque que eu já construí. O Demon Drop ele é um brinquedo bem legal e por ele ter alguns artifícios mais interessantes, ele consegue render bastante o número de participantes no brinquedo, né? Então sempre é legal a gente conseguir trazer aqui, né, um pouquinho de ajuste, como eu já mostrei algumas vezes, você pode mudar um pouco da velocidade de corrente para ele conseguir acelerar um pouquinho a subida dos participantes, como você pode alterar também alguns outros tipos de itens que podem acelerar um pouquinho mais essa participação, como por exemplo o tempo mínimo de espera. Isso vai implicar que na hora que você consiga imprimir o seu brinquedo a funcionar, ele não pare aqui simplesmente para esperar sem necessidade. Assim que eles forem colocando os visitantes no barco, ele vai disparar. Aqui já começa o primeiro problema desse brinquedo. Esse brinquedo ele tende a ter com os participantes muita lentidão nesse processo da curva. Isso com o tempo vai acavalando aqui alguns participantes. Outra coisa é que acontece, a descida é muito forte e ela não é protegida. Isso acaba com o tempo esse brinquedo explodindo nessa curvinha aqui, bem após a queda. Então eu não sei bem se isso foi um bug ou se isso foi uma coisa proposital aí que o criador do jogo colocou, mas eu vou mostrar para vocês o que acontece, tá? Aqui então é melhor eu fechar e eu vou fazer o seguinte, eu vou modificar esse brinquedo para que ele tenha um pouco mais de segurança para fazer, né? Então aqui na curva a gente tenha mais facilidade de que não exploda. E aqui ele também não exploda a partir do momento que a gente vai pôr uma descidinha. Eu consigo pôr uma reta, faço exatamente o mesmo trajeto. Aí já começo a pôr a descida, só que uma descida protegida. Eu vou fazer absolutamente o mesmo perfil de curva. E assim o brinquedo, você vai ver que vai funcionar absolutamente 1000 vezes mais rápido. Então, além dele ter uma segurança para não ficar encavalando aqui alguns participantes, né? Isso vai deixar com que o brinquedo fique parado numa fila enorme, isso vai trazer uma certa perda de qualidade dos visitantes, né? Ainda tem uma facilidade que o brinquedo vai mais rápido. Então, quanto mais rápido eu trago visitantes a participar do brinquedo, mais rápido eu lucro e mais rápido eu vou conseguindo meus objetivos. E você vê que com a execução da proteção em tubo, fica impossível esse brinquedo estourar, gente. Eu já vi esse brinquedo estourar milhões de vezes antes de começar a fazer essas correções. Depois que eu comecei a fazer essas correções, eu nunca mais vi esse tipo de problema acontecer nesse brinquedo. E outro brinquedo que isso bastante acontece, né, é o brinquedo de montanha-russa. Na verdade, muitas montanhas-russas têm esse problema, mas essa montanha-russa tem muito esse problema também, parecido com o problema do outro brinquedo que eu acabei de apresentar, né? Eu vou tirar aqui para vocês verem melhor a parte da estrutura do brinquedo, mas ele parte do mesmo princípio, né? Ele tem um pouquinho de dificuldade da gente conseguir fazer a transição do brinquedo para que ele consiga fazer uma rapidez ou não fique travando, né? Então eu tirei aqui os suportes para vocês verem. Então se a gente colocar o brinquedo em teste, vocês vão ver que logo que ele já sai numa curva. Só que acontece, esse brinquedo ele não tem corrente na curva, o que faz com que depois isso comece a criar uma certa lentidão aqui no processo da curva, e isso fique travando o brinquedo. Ele vai continuar aberto, assim como o Demon Drop que eu acabei de explicar, ele vai continuar aberto, só que ele vai ficar travando, ele não vai dar como quebrado. Porém, com uma sequência de batidas ele pode vir a explodir. Então isso é um certo problema para esse brinquedo. Então tem duas formas que eu já fiz, e como eu disse, essa é uma alternativa para os outros brinquedos também. Eu vou mostrar as duas alternativas para vocês, tá? Então primeiro eu vou fechar o brinquedo para eu conseguir alterar ele, né? Então a primeira coisa que eu acho sempre que é mais fácil de fazer
eu vou colocar primeiro uma parte reta com corrente, que daí eu já consigo dar um impulso maior do que o ícone de entrada consegue. Aí eu já coloco a curva e faço exatamente o outro caminho com corrente. Isso é um problema que acontece muito. Alguns brinquedos não têm essa parte reta com corrente. Isso faz com que ele fique lento, causando essas travas. Então, se você ver em algum outro brinquedo acontecendo isso, faz uma sequência de observar todo o trilho e veja se nessa parte reta eles possuem correntes. E daí eu consigo, ó, você vê, ele não fica já linkado, então eu preciso incluí-lo para que eles tenham sempre uma corrente. Aí você vai ver que ele já vai muito mais rápido esse processo aqui de sair do trilho do trem e partir para o processo já do brinquedo em si, né? Então tem várias coisas, obviamente, que eu posso também fazer alteração, né? Eu posso aumentar a velocidade da corrente ou não, né? Dependendo de quanto eu quero melhorar no meu circuito. A mesma coisa do Demon Drop, né? Diminuir o tempo de espera, isso para facilitar a quantidade de participantes, render mais, lucrar mais, né? Mas esse não é o foco do vídeo de hoje. O foco do vídeo de hoje é esses consertos que a gente está fazendo para melhorar o brinquedo, né? Agora vamos então à segunda opção. A segunda opção, então, se refere a uma descida que eu posso colocar se eu estiver com um pouco de preocupação sobre esse brinquedo ou outro. Porém, isso vai ocasionar um pouco mais de dificuldade para eu fazer a minha transição. Não é tão simples, às vezes eu posso gastar um pouco mais, né? Então, no caso aqui, eu vou colocar uma descida. Isso vai implicar que eu faça uma série de ajustes no meu pavimento para que eu consiga fazer isso. Então, eu estou num parque onde eu não tenho gasto, isso não é problema. Porém, se eu estou num parque onde eu tenho gastos, isso pode vir a ser um problema. Porque eu começo a gastar demais só com movimentações de terra. Como teve a descida, eu posso optar ou não por colocar as correntes na parte reta. Mas aqui, quando eu já começo a imprimir uma subida, é melhor eu já colocar a corrente para que o brinquedo não trave. Essa particularmente não é a minha favorita, porém ela funciona também. Depende do brinquedo, como esse brinquedo é um carrinho só, ele é mais difícil de acontecer o problema só com aquela inclusão que eu acabei de mostrar da parte reta antes. Se o brinquedo é muito comprido, aí é melhor você colocar uma queda antes, porque ele imprime um pouco mais de velocidade e acaba não acontecendo isso, né? Brinquedo com vários carrinhos. Esse é um brinquedo com um carrinho só, então geralmente não vão acontecer esses problemas. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha ajudado vocês. Que nem eu disse, vocês vão aproveitar isso para muitas outras atrações. Aí vocês conseguem fazer o parque dos sonhos de vocês sem ter nenhum tipo de problema acrescentado, né? Eu consegui fazer o meu parque, você também consegue com essas dicas. E assim nós vamos conseguindo melhorar e aperfeiçoar todas as atrações para que você tenha o melhor desenvolvimento possível do seu parque. Obrigado!